Hoje, vendo um post de um pastor famoso, eu estava analisando aquilo que ele havia ministrado, falando sobre autoridade, sobre submissão às autoridades, no casamento, na paternidade, no trabalho, na governança, e várias na eclésia, né, na igreja. E você começa a perceber que existe hoje um padrão no mundo que há um desrespeito das autoridades, seja ela qual for. As instituídas por Deus, que são todas, a palavra do Senhor diz que Deus institui as governanças, e isso não quer dizer que ele elege os partidos de esquerda, não é isso. A autoridade do cargo, quem dá é o nosso Deus. Mas voltando aqui às autoridades, a igreja onde você está alocado, ali há uma autoridade que foi levantada. Muitas vezes foi, em alguns casos, foi tomada por uma questão de politicagem, que pode acontecer. Mas o seu pai, a sua mãe, são autoridades e há desrespeito hoje nessas autoridades. O seu chefe, o seu patrão, o seu gerente, o seu coordenador, o seu CEO, não sei. No coração, há uma questão de rebeldia contra essas autoridades. Muitas vezes eu me peguei dizendo assim, mas ele nem sabe o que ele está fazendo, ele não entende. E hoje, como pastor, ouço muitas pessoas falando isso, falei, Jesus, eu falava isso mesmo. Mas eu entendi algo, queridos, quando nós nos submetemos às autoridades, sejam elas quais forem, o Senhor nos honra, o Senhor nos eleva, né? Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e ao seu tempo Ele o exaltará. Eu lembro que eu ouvi, em uma profecia inclusive, a pessoa dizia assim, os humilhados serão exaltados. Eu falei, terminou a profecia, chamei a pessoa, falei, da onde você ouviu isso aí? Não, é que eu sempre ouvi as pessoas dizendo. Falei, você está profetizando uma coisa que não é a verdade? Falou, como assim não é verdade? Não tem na Bíblia? Eu falei, claro que não. Os humilhados serão humilhados, porque eles são arrogantes, eles são orgulhosos. A palavra do Senhor nos diz, aquele que se humilha será exaltado. E é isso que o apóstolo Paulo nos fala em Filipenses 2, dizendo que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, vindo em forma de servo. Olha só, que interessante. E nós não, nós queremos a posição, queremos a postura, queremos tudo na base da força. Quando nós nos sujeitamos às autoridades, independente se elas são boas ou ruins, independente se elas são escolhidas ou não, se elas tomaram o poder ou não, enquanto elas estiverem na posição de autoridade, quando você honra essas autoridades, você desfruta daquilo que o Senhor tem de melhor para você. E muitas pessoas não entendem isso. Eu lembro que eu li o livro do John Bevere, chamado A Recompensa da Honra. Excepcional. Aprendi muitas coisas sobre honra e comecei a colocar em prática. Muitas vezes eu não concordava com os meus líderes, mas ali dentro eu falava, Senhor, isso aqui não é da minha competência, não sou eu a liderança daqui. Independente se eu concordo ou não, eu vou lá e vou executar. Obviamente, nada pecaminoso ou criminoso ou coisa parecida. Mas o que acontece é que nós tendemos a achar que somos melhores do que os outros, quando nós, no nosso coração, queremos fazer com que a pessoa entenda o nosso ponto de vista. E como pastor, eu tive a oportunidade de ter contato com muitas pessoas, e muitas delas diziam, pastor, meu chefe não sabe o que faz. Meu chefe isso, meu chefe eu não concordo. Eu falei, nossa, que legal, né? E como é que ele virou seu chefe? Qual foi o processo para ele chegar lá? E você? Por que você não é promovido? Ah, porque o dono da empresa. Eu falei, mas e por que você não monta a sua empresa? E chega na posição. E aí você dá as ordens que você acha que vão resolver os problemas do mundo. As pessoas param, pensam, falam, meu Deus. Então nós temos essa tendência, questionamos os pastores, os líderes que Deus nos coloca, os líderes de célula, né? Enfim, aqueles que fazem a parte da liderança da eclésia, e nós achamos que vamos conquistar alguma coisa. Nós achamos que debatendo, brigando, batendo de frente, nós vamos conquistar alguma coisa. Não vamos. Na empresa, no casamento, a esposa pega e acha, né, que é um termo que eu ouvi num curso chamado, meu Deus, fugiu agora o nome do curso, meu Deus do céu, do Wellington. Muito interessante, Wendell Carvalho. E ele dizia assim, as mulheres empoderadas são aquelas mulheres que
deixaram de ser femininas. E elas acreditam realmente que precisam vestir uma armadura para ir à guerra, para brigar. E aí começam a brigar com todo mundo, inclusive com os seus maridos, o qual Deus instituiu como cabeça. E isso, queridos, você não pode mudar. Ah, mas a Bíblia é machista. Não, filho, a Bíblia não é nada. A Bíblia é tudo de acordo com o coração do Pai. Esqueça essa coisa de achar que alguém escreveu porque era machista. Para com isso. Ah, porque culturalmente, amém, tem a questão cultural. Mas a palavra não deixa de eximir a questão da honra. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 6, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa para que te vá bem e você faz o quê? Prolongue os seus dias na terra. A honra traz benefícios. Independente se você tem um pai alcoólatra, um pai violento, um pai agressivo, uma mãe agressiva, uma mãe que não te deu carinho e amor. Independente se o seu marido é um cafajeste, se é um alcoólatra, se é violento. Se é violento, obviamente você tem os meios legais para resolver essa questão. Você também tem os meios legais para resolver muitas das questões aí que você reclama. Mas quando você quer mudar o outro, você desonra. Quando você fala dos seus filhos, quando você fala do seu marido, da sua esposa, para outras pessoas que não fazem convívio do lar, você desonra, você está quebrando aquilo que está descrito em Efésios 5. Vocês entendem, queridos, que a honra é algo tão sério, que impede você de ser próspero. Impede você de chegar a posições altas. Porque enquanto você não honra aquele que você não concorda, que você acredita que não é nada, você não sai do lugar, Deus não te exalta, porque você não se humilha. Então eu falo a você, comece a prestar atenção em todos os homens de Deus na palavra, todos os que se humilharam foram os que foram exaltados. Todos os arrogantes caíram. Todos os arrogantes tiveram dias curtos. Olhe Absalão. Absalão fez o quê? Chegou no portão para começar a convencer os homens. Olha, se eu fosse rei, eu... Tomou o poder. 2 anos depois estava morto. Foi morto. E Davi nem queria que ele morresse. Mas mataram ele porque não adianta. Desonrou o rei, desonrou o pai. Foi morto. Você olha toda a história bíblica, você percebe isso. José, né, o símbolo de moralidade da palavra de Cristo na velha aliança. Você olha esse homem, o que ele fez? O que ele fez? Se humilhou. Primeiro era arrogante, porque achava que podia dedurar os outros, porque achava que tinha uma túnica especial, não precisava trabalhar. A túnica dele tinha mangas longas. Por que tinha mangas longas? Porque eram pessoas que não trabalhavam, que reinavam. Ele foi preparado para isso. Só que ele tomou aquilo para si, teve que ficar nu, sem nada, para ser vendido como escravo. Foi escravo, foi bem sucedido, porque aí ele aprendeu submissão, se submeteu ao seu dono. Se submeteu no momento que foi acusado falsamente pela mulher de Potifar. Se submeteu na prisão e isso começou a dar prosperidade. Se você prestar atenção, todos os homens de Deus que se humilharam. Moisés, arrogante, tentou resolver as coisas com as próprias mãos, teve que ir para o deserto, se humilhou. Depois de 40 anos sendo humilhado naquele deserto e não produtivo, teve um encontro com Deus. E a partir daquele momento se tornou o homem mais manso da terra, a palavra do Senhor diz. O que é manso? Ensinável. Começou a aprender, se humilhava diante de Deus. Olha Davi, olha Abraão, olha todos os homens de Deus, olha todos os homens de Deus na palavra. Caim matou Abel, por quê? Porque era arrogante. Porque achava que tinha que ter o elogio de Deus. Toda vez que você tenta tomar algo à força, você cai. O orgulho precede a queda, a arrogância precede a ruína. Porque você não honra as autoridades, independente de quem elas são, se elas são boas ou ruins, se elas são abusivas ou não, independente se elas estiverem numa posição de autoridade, permaneça firme, que o Senhor vai te exaltar no momento propício. É no momento de Deus, não no teu momento. Aprenda a se submeter, aprenda a ouvir, aprenda a ser manso como Moisés. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.